pessoal, finalmente trabalhando, tá? Então, eu tô aqui com o meu Photoshop arrumado, isso daí já falei em outras aulas, se tiverem dúvida, eu gravei, disponibilizei para vocês. Eu vou abrir aqui a minha imagem da Laiane, tá? Laiane.bmp, eu mandei para vocês no grupo já, tá? Então, qualquer coisa é só ir lá e pegar a imagem. E eu vou abrir aqui no meu Photoshop. Eu arrastei e soltei, mas como eu disse para vocês, tá meio pesado esse negócio aqui. Então tá demorando um pouquinho para abrir. Aí abriu, tá? Abri e apertei a lata de tinta sem querer nesse processo. Para quem tá com um Photopia, lembrando, tá? É só arrastar a Laiane aqui e soltar. E aí a gente vai ter a Laiane aqui, certo? Bom, acho que eu comentei com vocês também de aumentar a resolução para a gente trabalhar melhor, tá? No caso aqui, eu vou vir no Photoshop em imagem, tamanho da imagem, eu vou aumentar a resolução. Eu disse para vocês que o meu computador aguenta tranquilamente que eu coloque 4.000 pixels aqui em cima. Na resolução atual, 720 por 900, essa imagem ocupa quanto de espaço de memória? 1.85 MB. Se eu coloco 4.000 aqui, vai para 57 MB. Então lembrem, tomem cuidado. Lembrem também que essa sinal de corrente, ele está ligando a largura à altura, ou seja, eu aumentei aqui em cima, aumentou aqui embaixo também, tá? Para mim, no meu computador, eu posso colocar isso. Talvez no de vocês possa ficar pesado. E aí aumenta para 3.000 ou aumenta para 2.000. Olha a diferença, ó, 32, olha como é que cai. Tá? 2.000, 14. Se você tiver no Photopia, eu acho que aumentar para um 2.000 tá tranquilo. Mas eu vou colocar aqui a 4.000 e vou dar OK. Tá? Isso vai fazer o quê? Vai aumentar a resolução e vai permitir com que algumas ferramentas de recorte meu trabalhem melhor. Feito isso, eu tenho que lembrar que eu tenho que desbloquear a camada. Eu tenho que vir aqui onde está plano de fundo, está o cadeadinho, e clicar uma vez no cadeado. Cliquei. Percebam que mudou de plano de fundo para camada 0. Agora eu posso trabalhar. E por último, se eu desfazer, eu não quero perder isso. Então vou marcar aqui, ó, para fazer o meu save, tipo o meu checkpoint de jogo aqui, ó. Eu salvei, daqui eu consigo trabalhar. Bom, o que eu quero fazer? Eu quero recortar somente a Laiane para colocar em Dubai. Como que eu vou recortar? Aí que tá. Recortar é uma das coisas mais básicas que a gente faz. E tem um punhado de técnica para recortar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar as técnicas de recorte aqui, vou mostrar como elas funcionam, e aí eu vou parar um pouquinho e deixar vocês fazerem um pouco de uma técnica. Fez um pouquinho de uma técnica, eu vou mostrar outra técnica. Por que eu vou mostrar um monte de técnica? Porque em alguns momentos vai ser muito fácil utilizar determinada técnica, só que em outros momentos ela não vai funcionar bem. Então a gente tem que saber usar essas várias técnicas aqui, porque vai ter momento que vai ser exigido, não adianta, tá? Photoshop ele facilita muito a nossa vida, mas ainda tem muita coisa manual que a gente precisa conhecer as ferramentas e utilizabilidade. Então, qual que é a primeira técnica que eu vou mostrar para recortar a imagem, para apagar? Primeira técnica, pessoal, é a ferramenta de seleção. Tá? O que é a ferramenta de seleção? Se vocês olharem aqui, tá? Não tem como eu ampliar, infelizmente, mas aqui do lado vai ter um quadradinho que, se eu colocar em cima, tá aqui, a ferramenta letreiro regular. Tá? Se eu clicar nela, tá vendo que aqui no cantinho tem uma pequena setinha branca? Essa pequena setinha branca, ela indica que tem mais ferramentas aqui dentro. Se eu clicar e segurar, ele vai me mostrar que eu tenho tanto o retangular quanto a elíptica, a bolinha, tá? Tanto o quadradinho quanto a bolinha.
Vou pegar o quadradinho, tá? Cliquei aqui no quadradinho. Quando eu seleciono uma ferramenta, vejo que ela fica um pouquinho mais escura em volta, ela ficou um cinza mais forte. Com essa ferramenta, eu clico e arrasto e eu seleciono uma área. Essa área eu posso copiar, eu posso modificar e eu posso apagar. Como eu tirei o cadeadinho daqui, olha o que acontece quando eu aperto deletar. Olha que legal. Aparece um quadriculado. Esse quadriculado no Photoshop significa invisível, tá? Significa que isso daqui é uma área invisível, que não tem nada, tá? Essa ferramenta do quadrado, ela é muito legal para eu apagar grandes áreas. Então eu quero apagar um monte de área que eu quero aqui só a Laiane, de corpo inteiro. Eu reduzo aqui no navegador, eu posso vir aqui, ele dá um alerta, eu posso clicar aqui fora e arrastar de fora a fora e apertar delete. E olha que legal, apagou tudo. Percebam que quando eu faço uma seleção, mesmo apagando, a seleção ainda permanece. Tá vendo que fica aqui um tracejado? Se eu apertar aqui em cima, eu vou mexer esse tracejado. Não é isso que eu quero fazer um novo. Como é que eu faço para fazer um novo? Eu clico fora. E aí some aquele tracejado. Tá? Então, toda vez que acontecer de estar um tracejado e você quiser que esse tracejado suma, que você queira selecionar uma outra área, é só você clicar fora que esse tracejado sai, tá? Então eu vou fazer isso com outra área. Eu vou reduzir aqui, certo? Eu vou selecionar uma área e aí eu vou deletar. Como é que eu estou deletando? Opa, bom, Laiane, boa noite. Como é que eu estou deletando? Eu estou apertando o botão delete. Ah, mas tem outra forma de deletar? Tem. Eu seleciono, botão direito, tá? E aqui eu vou recortar, deixa eu ver. Não, acho que vou ter que vir aqui, ó, editar. Depois de selecionar, eu posso tanto apagar, tá? Que é a mesma coisa que apertar o botão delete. Eu posso em editar, depois de selecionar, escolher recortar, tá? Isso arranca o pedaço também. Então, assim, essa é a ferramenta mais básica que a gente tem. Ela serve para selecionar e recortar. Só que, perceba que quando eu escolhi aqui em cima modificou essa barra, tá? Antes, ó, não tinha isso. Antes tinha outras coisas. Quando eu clico aqui, aparece essas opções aqui em cima. E essas opções são bem interessantes para a gente, porque a gente vai usar num par de ferramentas. A gente vai usar várias vezes essas opções aqui. Como é que eu uso elas? Bom, para mostrar como eu uso, primeiro eu vou desfazer, tá? Vou vir aqui, criar camada. E aqui, percebam que eu tenho 1, 2, 3, 4 opções. A primeira opção, tá? Ela chama nova seleção. O que significa nova seleção? Significa que se eu faço uma seleção e depois eu tento fazer outra fora, o que acontece com a seleção antiga? Tranquilo, Leonardo. Problema de internet infelizmente é comum, é foda isso daí. Mas perceba aqui, ó, eu selecionei um lugar, depois eu seleciono outro. Ele some. Então, quando a gente está com essa opção aqui, toda vez que eu clico fora e puxo, eu faço uma seleção nova. Mas vamos dizer que eu quisesse selecionar um pedaço, depois outro pedacinho, depois outro pedacinho, e eu quisesse que isso fosse juntando. Será que tem como? Tem. Basta eu vir aqui, ó, e selecionar essa segunda, tá? Que chama adicionar seleção. Qual é a diferença? Ó, puxei um quadradinho. Se eu vim aqui fora e puxar outro, os dois permanecem. Se eu puxar entre os dois, ele junta. Então olha que legal.
Eu posso fazer várias seleções, eu posso selecionar uma grande área, e aí depois que eu selecionei, eu posso apertar Delete e eu apago isso de uma vez só. Simplesmente porque eu vim aqui e escolhi adicionar seleção. Ah, mas vamos dizer que eu fiz uma seleção e aí eu selecionei errado. Eu selecionei a cabeça da Laiane. Putz, eu não quero apagar a cabeça da Laiane. Eu quero que a Laiane vá para Dubai inteira, porque senão, né? Então, não seria uma viagem muito interessante. Né? As pessoas iam olhar e falar, isso é claro que é uma montagem. Então, eu quero voltar. Eu posso vir aqui desfazer? Posso, não tem problema nenhum. Mas vamos dizer que eu quero desselecionar aqui na ferramenta. Para fazer isso, basta eu vir aqui nessa terceira opção e escolher subtrair seleção. E aí, olha que interessante. Eu escolho uma parte e ele retira da seleção. Então esse subtrair, ele desseleciona algumas partes. Tá? Eu vou tirando. Então onde eu vou passando, deixa de ser selecionável. E por último eu tenho fazer intersecção com seleção. Intersecção com seleção, se eu não me engano, posso estar errado, é assim, só a área que bate nas duas seleções que vai ficar marcada. Então veja que eu já tinha uma seleção aqui anteriormente e eu estou fazendo uma nova. Só esse quadradinho que tiver as duas juntas que vai se manter. Viu? Não é uma ferramenta muito comum. O mais comum é a primeira, que a gente faz a seleção e toda seleção nova ela some. A segunda, que é para eu juntar seleções. E a terceira, que é para eu desfazer uma cagada. Eu venho aqui e tiro um pedacinho que selecionou errado. Tá? Mas de qualquer forma, é uma ferramenta muito simples. É só você ir passando e depois apertando Delete para apagar. Ah, professor, e aquela redondinha? Aquela redondinha que é segura o botão até ela aparecer. Pessoal que não estava aqui ou que a internet caiu, todas essas ferramentas no Photoshop que tem setinha, quando a gente aperta e segura, aparecem outras opções. Essa de baixo é uma seleção redondinha. Tá? Então, sabe aquelas fotos antigas que era redonda que tinha na casa da tua avó? Opa! Tá? Deixa eu fazer o contrário. Ó que legal, tem essa opção também. Ó. Eu posso selecionar o que eu quero, apertar botão direito, inverter. Cadê? Cancelar, difusão, selecionar, salvar, criar. Caramba, cadê inverter seleção? Selecionar, cancelar todas. Será que é fora? Botão direito fora. Meu Deus, sumiu inverter. Caramba. Sumiu. Não tô achando inverter seleção, velho. Ah, não tem problema não. Aqui, inverter. Se eu clico em inverter, eu seleciono o contrário. Se eu apagar agora, ó, parece aquelas fotinhas antigas que tinha no quadro na casa da sua avó, que tem arredondado, tá? Mas no caso não precisa fazer isso. Eu quero que vocês brinquem com o quê? Com essa ferramenta. Então eu quero que vocês selecionem em volta da Laiane e vão apagando. Ou que vocês selecionem essa primeira opção aqui, ó, e marquem tudo em volta da Laiane e vai apagando. Aí vocês vão falar, professor, mas aí não está selecionado perfeito. Eu vou falar, eu sei, isso daí, como eu disse, é bom para grandes áreas, mas não faz uma seleção fina. Seleção fina a gente vai aprender depois, mas é uma técnica. Então, por favor, façam no Photoshop ou no Photopea. Eu acho que eu fui burro de fechar o Photopea. Não, no Photopea, tá? Ah, Photopea, para fazer essa precisa aumentar a imagem? Por enquanto não, deixa para aumentar a imagem depois, tá? Mas aqui, ó, se você segurar tem tanto um quanto o outro, tanto a seleção aqui, ó,
segurando a seleção redonda, elipse, tá? Para desfazer, como é que faz para desfazer no Photopea? Window, History, vou habilitar o painel History, tá? Que estava aqui já, eu acho, não sei, não percebi. Clica aqui, tá? Fiz. Photopea não precisa desbloquear a camada, né? E tem aqui a ferramenta da seleção retangular. Como é que eu reduzo a imagem mesmo? Navigator. Se não estiver aparecendo, o Window, Navigator. Vem aqui, dá uma reduzida. E aí eu seleciono as áreas. E olha aqui, ó, a mesma ferramenta. Quero selecionar junto, segura a segunda e ele vai juntar a seleção. Quero desselecionar uma parte, a terceira, e ele retira uma parte, tá? Quero cada seleção uma nova, primeira ferramenta, tá? Então marca aqui, solto e vou apertando Delete e daí por diante, certo? Então, querem perguntar uma coisa antes de vocês praticarem isso daqui? Estão com alguma dúvida? Querem que eu repita? Bom, então façam aí, tá? Eu sei que pode parecer bobo, principalmente se vocês já sabem um pouco, mas é importante, tá? Então eu vou pausar aqui, ó.